Oi gente, eu sou a Amanda. Eu sou a Aline. E vamos falar para vocês no que somos boas e o que gostamos de fazer, no nosso caso, teatro. Esse é um trabalho de redação da professora Antônia. E para isso nós vamos falar do grupo de Teatro Catarse, que é um grupo sem fins lucrativos e amador, que há 1 ano e 8 meses traz cultura para a cidade. E para isso nós vamos entrevistar Arthur e Fernando, que são os coordenadores do grupo, e vamos fazer isso do nosso jeito, atuando. Então, gente, agora vamos chamar Arthur, Cal e Fernando para uma entrevista sobre o grupo de Teatro Catarse. Então, gente, conta um pouco dessa história. Como que surgiu a ideia de fazer um grupo de teatro? Foi ótimo. Na época, a gente não se conhecia. E o Arthur me ligou do nada. Ele arranjou meu telefone, não sei como, nem sei como ele sabia que eu gostava de teatro. E falou, eu fiquei sabendo que vocês gostam desse tipo de coisa. E eu estou te chamando para ver se você não gostaria de tentar montar um grupo de teatro comigo. Aí na hora eu falei, oportunidade perfeita, eu só precisava de alguém para me ajudar mesmo a montar. E ele com a responsabilidade, maturidade, ele já trabalhava e tudo mais, ele já me ajudou mesmo a montar esse grupo. Ele praticamente montou o grupo sozinho, Não. Ainda ajudou muito, eu ajudei um pouco ali, eu faço a parte mais engraçada, a parte mais bonita. Eu faço a parte que tem que ser feita por trás do A parte chata. Não, mas brincadeiras à parte, eu já trabalhava com cinema e audiovisual no colégio, só que o resultado daquele trabalho era uma coisa que ficava limitada e restrita ao colégio. E mesmo assim, nem todos os alunos do colégio tinham acesso. Então eu queria fazer alguma coisa assim, diferente, ao vivo, ou seja, o teatro mesmo, e que fosse da cidade inteira, fosse uma coisa bem democrática, porque eu gosto muito dessa coisa de democratização da arte. Aí eu sabia, aí já respondendo a dúvida, foi através da Ana Carolina, professora, uma Que ela é bonita, bonita, muito inteligente. é um amor de pessoa. Mas aí ela tinha dito já há um tempo atrás que o Fernando tinha uma inclinação para o teatro, e aí... Obrigado, Carol. E aí eu liguei pra ele, eu consegui o telefone dele, no domingo, ele tava pra roça no dia. Imagina que você me achava assim um louco, você muito louco, tá ligando? Nada, descobriu meu telefone e me chamou pra montar um grupo de teatro. Sim, e aí começou tudo. Eu pedi pro Fernando entrar de cabeça comigo nisso, encabeçando o grupo, na coordenação, e estamos aí até hoje. Então, como vocês escolheram os membros que iam participar com vocês, os primeiros membros que entraram no grupo? Foi um pouco difícil até para nós dois, porque a gente não sabia por onde começar mesmo. Mas depois que ele me ligou, e eu não conhecia ele falou, vamos marcar então de conversar direito. Eu falei, eu tô na roça, vou chegar e eu ligo para você. Aí eu liguei, a gente conversou um tempão no telefone, aí a gente sentou e falou, vamos fazer isso mesmo. Aí cada um já tinha umas ideias de quem poderia chamar, mas baseado, dependendo da pessoa. No meu caso, por exemplo, eu olhava para a pessoa, via se a pessoa tinha um pouco aquela falta de vergonha, se ela tem jeito do meu lado, de ser engraçado, esse tipo de coisa. Para mim, geralmente leva para o teatro. O lado dele eu já não sei. Mas... porque na verdade foi assim, em geral, a gente, cada um fez uma lista particular de nomes, e na primeira lista, na verdade, como nem eu conhecia ele direito, os nomes que eu sugeri, a maioria ele não conhecia, e eu não conhecia praticamente ninguém que ele conhecia. E ele pensou em amigos dele que ele conhecia a partir de experiências com teatro em escola, imagino, dinâmicas assim, brincadeiras, as coisas teatrais. E eu pensei em pessoas, em geral, que eu conhecia do projeto no colégio, de projetos no colégio. E não só em questão de situação, né? Tem coisas é o principal. Na época, o que eu falei com o Fernando, tipo, quando a gente estava pensando, a gente conversou não só sobre membros no começo, mas sobre regras do grupo, a gente pensou como seria tudo, assim. E a atuação, o atuar bem, é claro, é importante. Bem cumprido.
Mas vem com o tempo. Mas vem com o tempo quando a pessoa tem dedicação e responsabilidade. Essa dedicação e responsabilidade era o que a gente mais buscava nas pessoas que a gente selecionou na primeira vez. A gente procurou, assim, olhar não só a responsabilidade, mas também o gosto por aquilo. Se a pessoa gostava daquilo, a gente já tinha pensado assim, se ele gosta, a pessoa vai se dedicar, e com isso vem a responsabilidade. E a gente foi escolhendo as pessoas a dedo, assim, de início foi a dedo. E apesar da experiência de vocês com montar um grupo, vocês já tinham maturidade de saber que responsabilidade era uma das principais coisas para conseguir realizar o projeto. Claro. E como vocês pensaram num catarse para dar recurso? Bom, a gente falava, a gente acabou de falar aqui sobre a importância da responsabilidade, da dedicação, e que o conhecimento teatral nem era o mais importante. Mas como eu e o Fernando, a gente já tinha esse gosto, e por causa desse gosto a gente já pesquisava mais, a gente passou a coordenar uma passagem de conhecimento para instruir aquela primeira turma de membros sobre coisas do teatro. Nessa troca de conhecimento, eu usava muito a palavra catarse, que também aceita a pronúncia catarse. E já respondendo uma pergunta que muita gente faz sobre o significado dessa palavra, catarse significa o auge do prazer obtido pela arte, entendeu? O clímax de uma obra, sabe? O auge da emoção. E aí, a gente estava pensando sobre o nome, aí a gente pensou no nome temporário, e graças a Deus Ninguém aceitou. ninguém aceitou, que seria Mafiarte. Com certeza foi muito bom a gente ter entrado depois. Não, mas a gente nem chegou, pouca gente, acho que ninguém sabe. Quando a gente começou com a ideia do nome, eu acho que foi até o Arthur que sugeriu o Mafiarte. E a gente falou assim, não tem coisa melhor, vamos continuar com isso daí. E as pessoas têm muito preconceito em relação à arte, qualquer pessoa, principalmente o teatro também. Como vocês fazem para lidar com esse preconceito? Como vocês evitam esse preconceito? Essa é uma questão bem difícil. A gente mora em Ardalha, é interior. Algumas pessoas já têm uma mente formada sobre o teatro em si. Muita gente acaba levando aqui principalmente, né, no interior que não tem esse tipo de coisa. As pessoas acabam levando como aquele grupo, um grupo de brincadeira. Não serve para ser uma coisa séria. Só que a gente tenta mostrar seriedade todas as vezes que a gente apresenta. A gente tenta andar na linha, né, não sujar nosso nome, porque é errado, né, não faz nem sentido a gente fazer isso. E a gente tenta mostrar respeito pelas pessoas e ver se elas trocam esse respeito com a gente também. Né? E tem funcionado. Em geral, a gente tem sido, aqui em Ardalha, a gente tem sido muito bem aceito. O pessoal procura a gente, o pessoal já fala, olha, eu gostaria de uma apresentação em tal ocasião. E a gente já conseguiu apresentar fora de Ardalha uma vez, e foi muito bom também, a gente teve um excelente público em Viçosa durante a Semana de Fevereiro. E essa questão de disciplina, comportamento, ser respeitoso e pedir o respeito, essa receita tem dado certo. Isso é uma coisa que... Até porque a gente não faria metade das coisas que a gente faz se não tivesse conseguido esse respeito de todas as pessoas. E quais foram as maiores dificuldades assim, que vocês enfrentaram ao longo desse tempo que vocês estão fazendo apresentações, essas coisas? Sempre tem alguns imprevistos, algumas coisas assim, né? Nada que a gente não saiba, mas que vocês não sabem. Não, mas então, um dos maiores problemas, na verdade, vocês nem tinham entrado no grupo ainda, e foi mesmo a questão pela busca de um local. Porque a gente precisava de um local onde, pelo menos naquele momento que a gente estivesse lá, não tivesse ninguém, porque a gente gosta muito de um certo sigilo, privacidade. para poder estar ensaiando, assim, até para poder surpreender na hora da apresentação. Que não tem graça as pessoas souberem que vocês já vai fazer. Isso. Então a questão de local foi complicado, porque a gente não tem local próprio ainda é complicado em muitos sentidos,
Mas no início foi muito difícil. A gente começou no Timbucão ainda, aqui em Arvalha. Eu lembro. E o lugar era bem complicado até. Não era aquilo que a gente precisava, um campo de futebol, né? Mas hoje a gente conseguiu um lugar melhorzinho, que é o que ele falou, ainda tem um pouco de problema, porque é uma escola, né? Então ela tem funcionamento, então a gente não pode ficar indo lá quando a gente quer. Então tem um pouco de problema, mas a gente está bem melhor, a gente já está tranquilo, mas a gente espera que um dia a gente chegue a ter um local fixo só nosso, que a gente possa usar, mas aí vem com o tempo. Mas durante as festas, a preparação, e isso surge imprevistos, ninguém passou por isso mesmo, É correria, Eu acho que os detalhes, às o que vezes. foi mais difícil em apresentações é que às vezes a gente pensa que está com aquele tempo, aí começa a chegar na hora, a gente fica naquele desespero. Dá tudo certo, né, claro, mas naquela hora a gente fica com a gente fala, vai vir uma dificuldade, essa peça vai ser difícil. Os detalhes, às vezes, são esquecidos, aí chega na hora, vocês têm que lembrar tudo que tem que fazer. Sim. A gente está tentando eliminar esses imprevistos, adquirindo experiência com vários gêneros de teatro. Por exemplo, hoje a gente já fez, até hoje a gente já fez teatro de palco, teatro de rua, musical. A gente já trabalhou com comédia e com gêneros mais sérios. Agora teatro de sombra. Teatro de sombra, fantoche, teatro poético e performances mais dançantes. Então a gente já trabalhou com vários tipos para ir adquirindo experiência com aquele tipo, porque cada tipo que a gente experimenta deixa de ser uma novidade, a gente se torna preparado. E para não estereotipar o grupo como Exatamente. faz só comédia ou Exatamente. Antes da gente começar até, na verdade, quando a gente começou, a gente tinha muito isso, porque grupos de teatro fazem isso, né? Eles se denominam, por exemplo, ou comédia, ou alguma coisa. E eu virei e falei, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer o que a gente gosta, vamos tentar fazer todo tipo de teatro. Aí o Arthur falou, vamos. E é simples, não tem por que ficar só numa coisa. E atingir uma coisa como você pode fazer várias. Até porque a gente quer atingir vários públicos. E ao mesmo tempo agradar todos do grupo. Porque eu sou um cara mais de comédia. O Arthur gosta do musical, tem gente que gosta de uma coisa mais poética. Então vai agradando todo mundo ali aos poucos. Então sai todo mundo feliz no final, né? A plateia e a gente. E qual é a função de vocês dois no grupo? Porque vocês têm várias funções, né? Vocês fazem muitas coisas. O Arthur tem pouca função. Eu sou o cara que trabalha. Sim, né? Você tá na conta. Brincadeira, mas lá no grupo eu e o Arthur realmente era o que pegava e fazia praticamente tudo. Mas o Arthur sempre foi mais produção, ele produzia as peças, ele arranjava os figurinos, ele corria atrás de praticamente tudo. E eu sempre gostei mais da direção, eu até gosto de atuar pra caramba, mas eu prefiro muito mais a direção, que pra mim é o que eu gosto mesmo. Então eu sempre tento pegar a direção. Hoje em dia, a gente está tentando agora colocar no grupo, não só nós dois. A gente quer fazer, colocando cada um com... Uma divisão de tarefa. Divisão de tarefa. Aí a gente coloca pessoas pro cenário, pessoas pro figurino, e eu e Arthur fica, no caso, ele com a produção mesmo, e eu fico encarregado da direção, por enquanto. Mas é uma coisa que eu sempre falo, que às vezes não, sempre, as coisas, quando tem um coletivo envolvido, precisa de um referencial individual que responda e represente aquele todo coletivo. A democracia. A palavra líder pode deixar uns ou outros meio baqueados. Não é líder, no caso é o que a gente faz mesmo, é coordenadores, representantes. Até porque se vocês forem somente os líderes, tudo que desse errado sempre vai cair nas costas de vocês dois. E a gente é um grupo. E se a gente fosse os líderes, a gente tinha que fazer, na verdade, praticamente tudo. Iriam mandar em tudo. Não faria todas as isso, pessoas. E a gente não faz. E, em geral, até pelo que a gente construiu do início do grupo até aqui, o pessoal, a comunidade em geral ficou meio que acostumada a abordar o Fernando ou eu para assuntos do grupo, entendeu? E
como eu tinha falado, de função assim, no grupo, em peças no caso, minha do Arthur, por enquanto são essas, mas a gente vai tentar também o tempo todo trocar a gente também, né? A gente tentar fazer outras funções e todo mundo do grupo ver esse tipo de coisa. Então, a gente é só isso mesmo que a gente queria saber de vocês. Obrigada pela entrevista. Nós já fizemos mais ou menos 6 peças com o grupo. A peça A CUP, que aconteceu no CASEF, a peça Cuidado com o Açúcar, que aconteceu em uma creche, o Menestrel, que apresentamos em uma premiação na Câmara Municipal de Ervalha, a peça Um Sonho de Aniversário, que fizemos na Escola Municipal Silva Matos, o especial de fim de ano, que aconteceu no Clube Casarão, o musical Canto de Fada, que aconteceu no Colégio Sênior, e fizemos uma apresentação no Catarse Artes Fest. E para todas essas peças, há uma grande dedicação de todos atrás de figurino, patrocínios, cenário, objetos do cenário, lugares para fazermos apresentações, etc. No grupo, todos os domingos nos reunimos para fazermos dinâmicas no teatro e para trabalharmos a improvisação, que é muito importante. Bom, eu e Lavínia estamos nesse grupo há mais de um ano e aqui aprendemos muitas coisas. Não só como atuar, porque todos aqui são amadores, mas a conviver e ser organizadas, sermos mais pontuais e mais maduras.